E como é, né? Caso aquela sua tia maluca tente te convencer disso. Bom, de qualquer forma, fica claro que o corpo é capaz de fazer muitas coisas impressionantes. Por exemplo, nos dizem para comer uma dieta variada e nutritiva. Mas você sabia que é tecnicamente possível sobreviver só com batatas e manteiga? Sim, de acordo com Catherine Basbaum, uma nutricionista cardiovascular, embora ela desaconselhe fortemente, há uma quantidade suficiente de macronutrientes em batatas e manteiga para permitir que o corpo funcione em, palavras dela, nível básico. Não preciso nem dizer que você provavelmente não deveria se entregar a uma dieta só de batata e manteiga. Mas tem outro alimento mais saudável que poderia ter alguns efeitos colaterais bem estranhos se consumido com muita frequência. De acordo com a Universidade de Ciências Médicas do Arkansas, se você devorar mais de 5 cenouras grandes por dia durante várias semanas, a sua pele gradualmente vai ficar alaranjada. Sim, parece coisa de desenho animado, mas graças ao aumento do beta-caroteno pigmentado de laranja no seu sangue, que depois é armazenado sob a sua pele, você pode realmente desenvolver uma condição conhecida como carotenemia, em que a sua pele fica levemente alaranjada. Dito isso, se você também tem um tom fantasmagórico de branco, que nem eu, então essa pode ser uma maneira nova e nutritiva de chegar naquele bronzeado. Falando em dieta, o que você come geralmente determina com que frequência você solta gases. Uma pessoa média solta aí uns 15 gases por dia. Algumas chegando até 40. Finalmente alguma coisa que eu sou acima da média. Para colocar isso em perspectiva, em apenas um dia você soltará gases o suficiente para encher um balão inteiro em média. E cerca de 20 balões se você tiver mandado aquela comida mexicana. Bom, vamos falar isso em voz alta, porque daqui a pouco a Disney pode ouvir e começar a trabalhar na mais nova sequência do Up, em que o Carl enche os balões dele de um jeito meio diferente. E agora, falando em estômago revirado, você sabia que o ácido do estômago é tão potente que consegue dissolver metal? O ácido do estômago consiste principalmente em ácido clorídrico e outras enzimas digestivas, que com exposição prolongada são literalmente capazes de quebrar metais. Pior ainda, se o ácido do estômago entrar em contato com a sua pele, ele causa quase instantaneamente queimaduras químicas. Mas peraí, se o ácido do estômago é tão forte, então como é que ele é contido dentro do estômago e não causa danos? Bom, para isso a gente pode agradecer as células epiteliais que revestem as paredes do estômago. Esses pequenos heróis constantemente produzem uma camada espessa de muco que atua como uma barreira protetora entre o estômago e o seu ácido, junto com secreções regulares de bicarbonato que ajudam a neutralizar o ácido. Essa equipe definitiva impede que o seu corpo se torne o próprio jantar. Então, embora o muco e ácido possam ser partes essenciais da funcionalidade do seu estômago, você certamente não ia gostar de encontrá-los na sua cama, né? Bom, eu temo em dizer que uma tonelada de fluidos corporais provavelmente está se acumulando no seu próprio colchão enquanto a gente fala aqui. Segundo algumas estimativas, ao longo de 10 anos, seu colchão pode aumentar de peso em algo entre 10 e 100%, devido ao acúmulo de detritos corporais. Por mais nojento que pareça, não é tão difícil de acreditar quando se considera que o seu colchão basicamente absorve suor, células mortas da pele, caspa, mofo e até ácaros, sem mencionar qualquer outra coisa que possa ser derramada na cama ao longo dos anos. Tão assustador quanto um colchão suado e mofado, eu garanto que os teratomas vão te assustar ainda mais. O que é isso aí? Bom, eles são tumores raros que podem desenvolver ossos, cabelos e até dentes. E de forma bem aterrorizante, houve até casos de teratomas contendo matéria cerebral e tecido ocular, apesar de não estarem localizados perto da cabeça da pessoa. A causa exata dos teratomas não é totalmente compreendida, embora se pense que ocorram devido a defeitos nos tipos de células encontradas em embriões, que mudam de forma para se adequar a diferentes propósitos. Essas células são normalmente usadas pelo embrião para formar gordura, músculos, dentes, unhas, cabelos, etc. Daí porque os teratomas são capazes de crescer por conta própria. Agora, esses tumores bizarros não são necessariamente sempre cancerígenos, mas a ideia de um teratoma peludo e com dentes rondando pelo seu corpo é perturbadora mesmo assim. Mas você vai ficar feliz em saber que eu tenho alguns fatos sobre o corpo que não são tão perturbadores. Por exemplo, sabia que você é na verdade mais alto de manhã do que à noite? Tá, uma diferença bem pequena. Mas o cirurgião ortopédico Dr. Ankit Batra afirma que isso se deve à gravidade. Ao longo do dia, a gravidade lentamente desgasta a coluna vertebral ao comprimir seus discos. No final do dia, sua coluna vai ter se comprimido o suficiente para que você pareça ligeiramente mais baixo, geralmente em cerca de 1,3 centímetros. Mas não entre em pânico que enquanto você dorme, o seu corpo descansado vai permitir que a sua coluna se descomprima, o que significa que você pode se levantar e brilhar na sua altura máxima de novo. Parecido com isso, seu corpo também tem algumas sincronicidades maravilhosas relacionadas ao comprimento. Por exemplo, se você esticar os braços, o comprimento total que vai da ponta do seu dedo indicador esquerdo até a ponta do direito é aproximadamente igual à sua altura total. Então, se você tem impressionantes 2 metros que nem eu, seu alcance deve medir cerca de 2 metros também. Da mesma forma, você vai descobrir que o tamanho do seu pé
pé é aproximadamente o mesmo comprimento do seu antebraço. E você sabe o que fala sobre pés grandes, né? Braços grandes, óbvio. Falando em braços, os nossos amigos de corpo macio no mundo dos cefalópodes, os polvos, não têm apenas 8 braços, ou melhor, tentáculos, mas também têm 9 cérebros. Sim, além de um grande cérebro central, eles essencialmente têm um mini cérebro em cada um dos seus 8 tentáculos, o que permite que cada um dos seus tentáculos se comportem de maneira autônoma, enquanto tocam, provam e se movem sem controle específico do cérebro central. Os polvos realmente são alienígenas no planeta Terra. Além disso, eles não têm um nem dois, mas 3 corações. Um deles bombeia sangue pelo corpo, enquanto os outros 2 bombeiam sangue para suas brânquias. E só para constar, caso os polvos não fossem estranhos o suficiente, o sangue deles é azul, graças a uma proteína chamada hemocianina, que contém cobre, ao contrário do ferro encontrado no sangue dos mamíferos. Mas com todos esses cérebros e corações, parece que o Mágico de Oz não vai receber visita de um polvo tão cedo. E embora os polvos possam ter 9 cérebros, você sabia que o nosso único cérebro humano nem está totalmente desenvolvido até os 25 anos? O desenvolvimento cerebral começa de trás para frente, o que significa que os lobos frontais são os últimos a se desenvolver. Como resultado, pessoas com menos de 25 anos podem ser menos habilidosas no planejamento e raciocínio pelos quais essa área é responsável. Eu definitivamente tenho mais de 25 anos, e com isso eu acabei de perder minha desculpa. Bom, aqui vai outro fato animal divertido, embora nojento pra você. Sabia que as girafas bebem a urina umas das outras? Bom, especificamente os machos bebem a urina das fêmeas. Quer dizer, olha só esse sujeito aí. A explicação não é porque machos são nojentos. A gente não tá aqui pra julgar, né? Na verdade, isso serve a um propósito na sobrevivência da espécie. Basicamente, o macho interessado intencionalmente bate com a cabeça na bexiga da fêmea pra incentivar ela a urinar. Depois de dar um gole no xixi, ele então é capaz de determinar se ela tá ovulando ou não. Se o xixi tiver aquele algo a mais, então é porque é a hora do date. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já colocou a sua cabeça na boca de uma vaca? Eu espero que não, porque eu posso dizer por experiência própria que isso não acaba bem. Mas se você fizesse isso, ia descobrir que as vacas na verdade não têm dentes superiores na frente das bocas. Em vez disso, o que parece ser apenas gengivas moles é na verdade uma almofada dental resistente que permite uma ação de trituração de grama, pronta para enviar o material amassado de volta aos molares. E falando em dentes de animais, se você tivesse que adivinhar, quanto você acha que pesa um dente de elefante? Para ter uma ideia, um dente humano pode pesar até cerca de 2,28 gramas, o que é bastante pequeno quando se considera que um dente de elefante pode pesar incríveis 4 quilos. Sim, é mais pesado do que um bebê humano recém-nascido. Imagina a ferramenta necessária para fazer um tratamento de canal nesses caras. Embora os elefantes possam ser os maiores animais terrestres, o maior animal do mundo, é claro, é a baleia azul. Na verdade, essa criatura é tão pesada que algumas das suas artérias são grandes o suficiente para uma criança pequena passar, com a aorta tendo 23 centímetros de largura. Isso é bem espantoso quando você olha para suas próprias veias e considera quão pequenas elas são. E nos mantendo no tema de animais de tamanho considerável, eu aposto que você não sabia que os pinguins costumavam ser mais altos do que os humanos. Sim, uma raça extinta de pinguins que viveu há cerca de 37 milhões de anos, chamada pinguim colosso, pode ter atingido impressionantes 2,13 metros de altura. Em comparação, o pinguim mais alto de hoje, o imperador, chega a um pouco mais de 1,20 m. Claro que eu não sou um defensor da extinção de nenhum animal, mas essa aí meio que me deixou feliz. Sério, tem algo muito perturbador na ideia de um pinguim desse tamanho. Falando em extinção, um animal que certamente triunfou sobre esse risco de eliminação é o tubarão. Na verdade, os tubarões são mais antigos do que as árvores. Embora isso pareça inimaginável, de acordo com o Museu de História Natural de Londres, o fóssil de tubarão mais antigo remonta a 450 milhões de anos atrás. Compara isso com as árvores, que se pensa terem surgido há 380 milhões de anos. E você pode ver como os tubarões realmente mandam na parada toda. Embora as árvores não sejam tão antigas quanto os tubarões, elas são mais antigas do que a decomposição. O que eu quero dizer com isso é que até cerca de 300 milhões de anos atrás, os organismos que decompõem madeira ainda não tinham evoluído, o que significa que quando as árvores morriam, elas não apodreciam. Em vez disso, elas simplesmente permaneciam onde caíam, até que eram comprimidas no solo, onde seriam pressurizadas por milhões de anos, resultando na formação de carvão. Quando essa era de árvores não decompostas chegou ao fim, significou que a maioria das árvores ia apodrecer antes que pudessem formar carvão. É por isso que o carvão é uma fonte